Mulher, a gente era pra ter chamado DK pra fazer esse episódio aqui. DK não é daqui do Pajuçara? Menina, que conversa, DK mora no Alvorada 2, tem nada a ver. E a Alvorada 2 não é no Pajuçara não, Luciano? Tá aí, morri, não sabia? Não só você morrer e não sabia, como a metade das pessoas que moram aqui. Meu povo ficou tão acostumado a chamar só de conjunto que ninguém sabe mais nem o que é Pajuçara. Acho bom chamar DK pra participar desse programa, porque ele é muito generoso e ele vai ajudar a gente a conhecer o próprio bairro dele. Não é tão generoso assim não, mas eu vou chamar de todo jeito. Manda mal de novo. Amigo, a gente tá aqui no teu bairro, a gente queria saber... Oi, boa tarde a todos. Boa Vocês devem nem tarde. terminar de mandar, viu? Que já chegou aqui o áudio. Só pra avisar vocês, que vocês acham que eu esqueci, mas naquele episódio da Ridinha, quem se lascou fui eu. Fiquei lá andando sozinha, quando eu olhei pra trás tava todo mundo indo embora. Me deixaram aos prantos, mas... não fiquei com rancor nenhum no meu coração. Eu já preparei tudo pra vocês, certo? Churrasco, paredão ali tá pronto. Marquei meu cabelo, maquiagem. Inclusive, pega aqui pra mim. Teu roteiro? O roteiro! Olha só que tudo, ó. Se vocês É isso verem, tudinho tá aqui? É isso tudinho, tem outras folhas também. Aqui agora é a hora que eu olho pro pessoal de casa e pergunto: será que DK tem um pet? Quantos anos DK tem? Será que DK tá solteiro, tá namorando? Lá fuma cigarro ou toma xícara de chá? Então descubra hoje aqui no Moído Potiguar. É a maioral! Oi, Lala! Boa tarde, povo Boa lindo! tarde. Meu Deus. Só escutar o solinho que a boneca já se aquece. Se liga nesse talento, quem me olha não esquece. Mulher, eu tô chegando aí. Agora que eu consegui me livrar de DK, mulher. Com aquelas arrumações do querer falar dele no programa. Tá achando que é arquivo confidencial? Fernanda! Eita, oi, tudo bem, mulher? Não, tava aqui lendo o roteiro aqui, escolada, só esperando tu passar. Foi, sabia? né? Aí deixa eu te contar, tava pensando, se a gente contasse meu tipo sanguíneo? Tu acha que é importante? Eu gosto também. E se a gente contasse, por exemplo, o dia que eu nasci? Sim, Se a gente tá, poderia contar se eu tô solteira? dá certo. Não, mulher, não, deixa comigo que a gente vai gravar. Tá, a gente vai depois. botar, se eu falar com o pessoal aqui do roteiro, viu? Tá certo. Combinado. Fernanda? Pode descer o litrão que eu tô pronta pro esquema. Já vou logo avisando que hoje vai dar problema. O Paju tem mais de 60 mil habitantes. Existem cidades aqui no RN, inclusive, que se a gente pegasse a população, caberia toda aqui dentro do Pajuçara. E digo mais, o Pajuçara tem mais habitantes até do que países, como, por exemplo, o Vaticano e Mônaco. É comum até quem mora aqui não entender a dimensão que é o bairro, até porque dentro do Pajuçara existem dois conjuntos que levam o nome Pajuçara 1 e Pajuçara 2. Chique, né? Igual a São Paulo e São Paulo capital. Mora onde? Pajuçara, capital. Então é normal você perguntar pra pessoa, você mora no Pajuçara? E ela responder, não, mas mora ali perto no Parque das Dunas. Só que Parque das Dunas é Pajuçara também. Aliás, Parque das Dunas não, porque aqui a gente chama de PQD. Sabe que eu sou o momento, se eu vou no chão, sabe que eu enlouqueço. Pode abrir a rodinha, se eu subir aí, nunca mais eu desço. Esse bairro é simplesmente o bairro com mais conjuntos de Natal. Aqui chamam a rua Dr. Álvaro Osório de Almeida de principal do Pajuçara. Mas é a principal do Pajuçara 2, porque Moema, Tinoco e Pompeia também são Pajuçara. E eu sei que todo bairro tem seu centro comercial, e eu mesma, sempre que vou comparar, digo que é tipo um Alecrim de lá. Mas a Pompeia é um dos poucos centros comerciais grandes como o Alecrim. Principalmente quando mistura gente, ônibus, carro, bicicleta, van, moto, velocípede. Aí, gatas, ninguém sabe o que é o quê. Agora deixa eu fazer um resumo pra ver se a galera de casa já entendeu o que é Pajuçara. Ó, é assim. Vista Verde, Pajuçara. Pajuçara 1 e 2, obviamente, Pajuçara. Vila Verde 1 e 2, Pajuçara. Parque das Dunas do 1 ao 6 e todos os Alvoradas é Pajuçara. 1, 2, 3 e 4, Pajuçara. Além do Potengi, Conjunto João Paulo e Brasil Novo. Aliás, sabe esse presente aqui? Também é Pajuçara. Oh, piada ruim, viu? Quem foi que fez dessa vez? Foi Jean ou foi Amaro? Pelo amor de Deus. O paredão da gostosa. Tá sabendo da novidade? Quem é cliente Cabo Telecom tem acesso a uma conexão de vantagens. São descontos imperdíveis em produtos e serviços de diversos segmentos de grandes marcas, disponíveis online ou nos parceiros locais. Acesse conexãodevantagens.com.br. Se conecte a um mundo de benefícios. Já consigo ver a saudade antes mesmo dela chegar. Já sinto o aperto no peito antes mesmo dele apertar. Sabe onde é que a gente tá? Um dos principais pontos de mobilidade
do bairro de Pajuçara, o terminal do famigerado 79, que vai de um ponto até o outro da cidade. Já imaginou como era se movimentar para cá, lá nos anos 80, quando isso aqui começa efetivamente a ser povoado? Pois é, era muito mais complicado do que se pensava. Durante a década de 80 é quando se funda oficialmente a Zona Administrativa Norte e a Zona Administrativa Sul. Mas a população e a habitação dessas duas regiões aconteceu de forma muito diferente. Durante os anos 80, uma determinada elite e oligarquia, ainda muito enraizada na cidade do Natal, começou a expulsar a população pobre e sem condições da nossa cidade para as zonas periféricas geograficamente da nossa cidade. Mas preste atenção, viu? É periferia geográfica e não de classe ainda. Essa população vai sendo expulsa para as zonas mais periféricas, mais afastadas da cidade, para que elas possam habitar zonas menos acessíveis e com menos quantidade de serviços. E foi assim que bairros como Lagoa Azul e Pajuçara vão sendo habitados lá nos anos 80. Eles vão sendo expulsos cada vez mais do centro e vão sendo abarrotados em regiões como essa, que hoje é um dos bairros mais populosos de Natal. Aqui existe cerca de 60 mil pessoas. E você sabia que existem países e estados inteiros que não têm essa quantidade de gente? O nome Pajuçara quer dizer palmeira espinhenta e ele é de origem colonial, lá do século XVIII. Vamos lembrar que no século XVIII ainda, um pedacinho, ainda era colônia. No início do século, lá 1901, 1902, aqui ainda era muito pouco habitado. Mas lá nos anos 80, isso aqui começou a ser efetivamente habitado quando as pessoas com menos condições vinham para cá. Mas só em 1993 é que Pajuçara é efetivamente bairro. O Brasil ainda era colônia, aqui já tinha gente querendo contar a história. Cê sabe que eu sou assim, não sei ficar sem tu. Me diz onde cê quer morar que amanhã eu me mudo. Não sei se vocês estão reconhecendo esse rostinho. E aí, tudo bem? Hoje, outro cenário, Frank, que a gente entrevistou lá no episódio de Cidade Alta. Hoje a gente tá em casa com o Frank, porque ele é morador de Pajuçara há muitos anos, né, Frank? Sim, já é o segundo bairro. Qual é o próximo que vocês vão? O que você tiver uma história, a gente vai. Pois é, eu vou me mudar. Me avise no segredo que eu me mudo. Inclusive, hoje é a minha despedida do Pajuçara, que eu vou mudar só pra participar do Moído de novo, poder pedir uma música. Vamos levar você pra Cidade da Esperança. Tá bom, vamos lá. Me aguardem. Frank, quantos anos faz que você mora aqui? Eu moro aqui desde os 6 anos de idade, então faz 10. Não, faz mais de 20, faz 25. Faz 25 anos que eu moro aqui no Pajuçara. E aí você chegou aqui criança ainda, Sim, né? sim. Você viveu sua infância aqui no Pajuçara, ou boa parte Nesta dela. praça. Você mora aqui perto da praça? Sim, eu moro bem pertinho. Essa praça tem história? Tem! Essa praça, ela foi inaugurada, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, e eu acho que foram pouquíssimas as reformas. Ela tá bonita, ela tá limpinha, ela tá pintada, mas foi por esforço dos moradores mesmo. O pessoal da comunidade se juntou e meio que deu uma revitalizada aqui. Mas se vocês olharem ao redor, é uma praça que não tem banco. Tem um lugar para sentar, a produção chegou mais cedo, eu vi todo mundo, falei, como é que esse povo vai sentar e vai colocar os equipamentos? Lógico, colocaram... A gente já tá acostumado. A gente já trouxe. A gente sabe que não pode contar. E isso que você tá falando é uma coisa que a gente vê muito no Moído. Os próprios moradores cuidarem das praças. A gente já contou isso aqui mais de uma vez. Porque praça deveria ser um dos poucos, na verdade, ambientes coletivos do bairro, onde as pessoas se encontram. Deveria ser um ambiente de lazer. E isso não acontece por Um ambiente de comunidade, né? Para as pessoas terem um local para criar uma relação com o espaço onde elas moram. E é por isso que é um local tão importante que as pessoas criam esse senso de vir, de ajudar e de consertar, o que muitas vezes o poder público não faz, né? Você acha que isso também é o que compromete de algumas pessoas talvez não ter uma relação mais aprofundada com o próprio bairro, né? Às vezes a gente sai do bairro para procurar coisas em outros lugares. Totalmente. E assim, muitas vezes a realidade de quem mora mais para as periferias da cidade é meio que essa, assim, de você ter a sua relação com o bairro só para dormir ali, e aí você acorda, você vai trabalhar, e muitas vezes você quer um momento de lazer e ele não tá pronto, assim, para você, né? Principalmente, eu acho que quem tem criança deve ser ainda mais complicado, né? Imagina, toda vez que você vai... Eu vivi muito isso na minha infância. Antes dessa praça estar aqui, por exemplo, que
se a gente queria se divertir, minha mãe tinha que arrastar aquele monte de filho, colocar dentro do ônibus. A gente sabe como é o transporte público aqui da cidade e muitas vezes atravessar a cidade porque não tinha aparelhos. Mas ainda assim, quando a gente era criança, antes de ter essa praça, tem um campo ali que hoje em dia já não é mais um campo de futebol e a gente inventava e brincava e tinha o lazer, mas com uma estrutura melhor seria bem melhor, né? Inclusive, eu imagino que você tem uma relação de carinho com esse bairro, porque você carrega ele no seu nome artístico, Ai, né? sim, Fale sim. para as pessoas de casa qual é. Meu nome de DJ, produtor e outras coisas mais é Paju e é por causa do Pajuçara. Porque na época que eu comecei a sair na noite, comecei a tocar, essa coisa de sair do Pajuçara sempre foi muito presente, porque toda vez que você vai sair, você tem que fazer os cálculos. Que horas passa o último ônibus, que hora passa o primeiro. E mesmo nas festas, assim, eu tava sempre, gente, ó, a gente precisa ir embora porque o Paju já vai passar. E aí meio que foi ficando meu apelido e aí eu absorvi e hoje em dia eu sou chamado de Paju por onde eu vou. Foi por isso que você se tornou o rei do after, né? Você só volta 2 Exato. dias depois, Menino, que é quando mas tem é ônibus. isso, mas é isso. Essa história de se acostumar com after vem muito disso, porque antigamente não tinha Uber. Então, se você saía para uma boate, se você saía para uma festa, você só voltava quando passasse o primeiro Paju. E eu ia muito para Ribeira e o primeiro Paju passava às 5h30 da manhã. Então, eu tinha que ficar e manter meus amigos até pelo menos 5h30 da manhã. E às vezes eu pedia para a dona da boate, dizia, ó, me coloca para tocar de 4, porque aí eu tenho certeza que quando eu terminar de tocar, vai ter gente suficiente para poder voltar para o meu bairro. As ideias de fazer festa surgiram aqui nessa praça, porque a gente vinha e ficava aqui, ficava tirando onda e pensando, e aí eu com minha irmã, a gente começou, não, vamos fazer uma festa. E a minha primeira festa se chamava Paju, só que não era aqui, era lá na Ribeira. Ah, devia ter um Paju no Paju, né? 10 anos prometendo isso, gente, nessa praça. Era isso que eu ia perguntar. Você, como produtor cultural, você sente um pouco de falta dessa cena rolando aqui dentro do bairro mesmo? Eu só comecei a sentir falta disso no momento em que eu comecei a dar alguns rolés aqui. Quando eu saía muito com meus amigos pela região, porque é muito confortável terminar um rolé e você, sei lá, voltar a pé para casa. Uhum. E aí eu sinto um pouco, embora tipo, também eu gosto muito de fazer, eu gosto muito do centro da cidade. Eu não vou me contradizer em relação a outra entrevista. É isso que você quer, Fernanda? Dá um Essa é a minha checkmate em mim? intenção. Acho que Natal conhece pouco Natal. As pessoas que moram Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, elas conhecem pouco desse outro lado, elas se aventuram um pouco e eu acho que enriqueceria um pouco a experiência das pessoas, sim. Sim, com certeza. Isso que você falou é algo que a gente sente muito. Inclusive, acho que a principal coisa que a equipe da gente aprendeu gravando é a diferença de bairro e conjunto. Pronto. Sim. Meu pai morava aqui no Parque das Dunas, eu achava que o Parque das Dunas era outro bairro. É. Conjunto do Pajuçara. Uhum. Tudo que tem dentro do Pajuçara, eu achava que era bairros diferentes. Sim, pra você sim. ver, né? É. E às vezes é interessante, assim, porque você vê num jornal alguma coisa, aconteceu tal coisa no Pajuçara e você fica, meu Deus, foi perto da minha casa, você vai ver. Não, todo dia eu descubro um conjunto novo. Todo dia eu descubro que alguma outra parte de Natal é do Pajuçara. Eu tô com medo de qualquer dia ir em Capim Macio e a pessoa dizer, isso aqui é Pajuçara. E eu, tá. Frank, só para encerrar, como é que você imagina esse bairro como um lugar ideal, não só para você, mas para as pessoas que vivem aqui também? Melhores transportes públicos. Eu acho que a gente pode dizer isso daqui e da cidade inteira. É um desafio muito grande para quem mora aqui, principalmente depois da pandemia. A gente sabe que está ficando muito mais difícil se deslocar aqui na cidade. A gente sabe o que está acontecendo em relação aos ônibus e às frotas. E eu acho que isso aumenta muito o estresse de se morar aqui. É um bairro ótimo, é um bairro tranquilo, é um bairro silencioso, é um bairro familiar. As pessoas se conhecem, eu conheço meus vizinhos há mais de 20 anos. Mas ainda assim tem essa carga de estresse de você muitas vezes estar na parada de manhã, você não vai saber se vai chegar atrasado no trabalho, porque de repente o seu ônibus foi cortado, e você voltar com uma carga de estresse muito grande, você demorar demais para voltar. Muitas vezes você não tem a oportunidade de aproveitar o lugar que você mora, porque a maior parte do tempo ao longo da semana você está nessa carga de depender dessas coisas. Então, e para além disso, essa melhora dos espaços públicos, eu acho que são, pelo menos para mim, na minha vivência, são as duas coisas que eu acho que são mais urgentes. Eu acho que tiraria uma carga muito pesada das costas dos trabalhadores daqui da cidade e, logicamente, do bairro também. Até porque para Natal, conhecer Natal, tem que ter transporte. Exatamente. Senão a gente nem vai nem vem. Mas para tudo, para você ter lazer. Por exemplo, aqui no Pajuçara, se você quiser ir para o centro da cidade, que é onde eu produzo e faço as coisas, depois das 7h30 da noite você não pode mais sair.
são absurdos. Nós somos uma cidade com 1 milhão de habitantes e você tem um prazo de até 7h30 da noite para poder sair de casa e se sair, sabe que não vai voltar de transporte público. Então isso afeta não só o dia a dia de trabalho, mas afeta também as suas possibilidades de fazer outra coisa e de viver mesmo. Frank, ele é o rei da denúncia. A gente vai fazer um especial sobre a Saturno. Chama a Frank. Gente, esse é o lançamento da minha pré-candidatura a vereador daqui a 2 anos. Tem meu voto. Eita, que delícia! E da equipe inteira, ó, tá todo mundo me aplaudindo silenciosamente. Frank, muito obrigada por conversar com a gente de novo. Eu tô ansiosa pelo próximo bairro que ele vai dizer. Não, a tia de Frank mora aqui, vou chamar ele de novo. E eu ali do lado da minha tia. Nossa voz será o som. Essa daqui é a principal rua para quem mora no PQD. E para os desavisados, PQD significa Parque das Dunas. Aqui a galera caminha, anda de bicicleta, passa diariamente de carro ou de ônibus. Isso não foi sempre assim não, viu? Antes da reforma, que foi uma continuação do projeto da Ponte Nilton Navarro, isso aqui era outra coisa. Até fazenda dava para ver passando pela antiga estrada. Quem vai falar um pouco disso pra gente é Júnior, que tá aqui há tempo mais do que suficiente para acompanhar essas mudanças todas. Júnior, além de comerciante aqui no Pajuçara, você também é morador? Há quanto tempo você mora aqui? 20 anos. E de comércio, quanto tempo você tem? Do meu já tenho 9 anos, 4 meses. Sempre foi aqui nesse trecho da... Eu passei um período de 8 meses na estrada de Genipabu, que era piscina. Aí voltei pra cá, tá com 6 anos e 4 meses. De onde é que veio essa vontade de abrir? É de família? Já vem muitos anos. Sempre Desde 80. Eu comecei com 7 anos na história de morar no interior, né, daqui a 125 quilômetros, Laje do Cabugi. Então você não era aqui de Natal? Não, senhora. Sou potiguar. Né, o rei do carneiro, não é à toa que eu venho da origem. Aí botei meus sonhos e assim vou daqui pra frente, né? E aqui no Pajuçara você é conhecido como Rei do Carneiro? Júnior Potiguar. O carneiro daqui é famoso. A galera vem de fora pra provar também? Vem, com certeza. Vem tá vindo agora do Rio de Janeiro, um amigo meu, Marco. Olha aí. Tá vindo aí. Vem comer galinha caipira e carneiro cozido. Daqui a pouco já vira o ponto de parada aqui dos turistas que estão indo pro litoral. Aí já tem o colega meu da Noruega, que é cliente meu desde a minha área que eu vivo na hotelaria de garçom. Muito obrigada por conversar com a gente. Obrigado a vocês. Desejo sucesso, que você esteja aí onde você imagina daqui a uns anos. Com certeza. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidade de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Não vou passar no bairro onde vive um dos grandes artistas do nosso estado e me fingir de doida, né? É aqui no Pajuçara que vive um artista visual de olhar único que enxerga a arte onde ninguém vê. E hoje, com mais de 40 anos de carreira, transformou o seu trabalho em parte da paisagem potiguar. O primeiro potiguar a entrar no Guinness Book com a maior obra de metal reciclada do mundo, pesando 50 toneladas, Guaraci Gabriel, que está hoje aqui no Moinho do Potiguar. Guaraci, primeiramente, uma honra receber você aqui no Moinho, dos maiores artistas da nossa terra. E eu queria saber, conhecer um pouco mais da sua história, saber como é que começou a história de Guaraci com a arte. É muito difícil explicar isso porque eu não tenho limite de quando eu comecei com a arte. Porque eu venho me sentindo dentro desse processo, eu nem me sinto artista ainda. Então, fica meio complicado eu falar desse Guaraci com a arte, mas com esse movimento, com esse moído, como você disse, eu já venho assim há uns 40 anos, tecnicamente, oficial. Porque antes desses 40 anos eu já fazia arte, eu estou com 61 anos, eu já fazia arte na fazenda, no interior do estado, mas quando eu venho para Epiferne e faço minha primeira exposição, aí que dá o limite que eu comecei a fazer
esse trabalho. Então faz 40 anos. Você começou a profissionalizar a arte, né? Que a sua história começa bem antes, como Eu comecei você a saber falou. que era arte com 40 anos, porque antes era passar o tempo, porque eu era muito inquieto na fazenda, que eu ia para um lado para outro, e eu queria brincar com a cristaleira da minha mãe, os cristais, mas não queria quebrar a louça não, eu queria só brincar com os cristais. Então nessa brincadeira minha mãe disse, não, você vai quebrar, então vamos fazer o seguinte, eu vou te levar ali, depois do almoço, nas mulheres que fazem louças de barro, as paneleiras. Então ela me leva na paneleira, quando chega na paneleira, tem o resto do material que é duro, o mais duro, então eles passam para mim, eu começo a fazer aquele trabalho, ela faz um cálice para mim, e nesse processo eu começo a desenvolver a escultura em terracota. E eu começo a fazer o cotidiano da fazenda. Então, animais, aquele movimento todo da fazenda, eu começo a fazer. Então, mas eu tinha aquilo como passar o tempo. Para mim, a minha inquietude, eu dava um freio na minha inquietude, que eu era muito inquieto. Então, isso já dava um freiozinho. Sim, aí eu saio da fazenda, venho para uma escola técnica agrícola, que é em Seremirim, e lá tem a professora de educação artística. Então, eu tenho a maior afinidade com a professora de educação artística. E de lá eu venho ao Preto Fértil. Quando eu venho ao Preto Fértil, eu escolho um curso que tenha aptidão para desenho. Aí eu escolhi edificações, porque tinha aptidão para desenho. E nessa escolha, eu não sabia que era desenho técnico. Então, quando eu chego lá, eu dou de cara com cálculos matemáticos enormes, então eu fico meio patinando. Então, é nesse momento que eu encontro Tomé, que era um artista plástico, que era professor também de lá. Então, o Tomé Filgueira tinha um ateliê de arte improvisado, que ele dava aula de inglês e tinha esse ateliê. Então, ele me convida para ir para o ateliê. E no ateliê, eu começo a ter o conhecimento básico das cores das tintas, da pintura, aí eu começo a pintar. E como é que surgiu o interesse, o despertar para a arte com os materiais reciclados? Os materiais reciclados é o seguinte, quando eu saio da Ferne, eu não tenho material para dinheiro para comprar os materiais que são caros, as plásticas é de elite mesmo. Então eu não tinha dinheiro para comprar esse material. Quando eu não tinha dinheiro para comprar esse material, ia ter exposições de outros artistas na Biblioteca Câmara Cascudo, eu ficava andando na rua durante a manhã todinha, pegava aqueles materiais reciclados, os lixos da cidade, fazia uma escultura durante o dia em frente à galeria, e quando era a noite da inauguração da exposição coletiva ou exposição individual de algum artista, o pessoal tinha que passar primeiro pela minha obra. E qual é a sensação de ver as suas obras enfeitando locais que são espaços públicos também? Aqui na Praça do Pajuçara mesmo a gente já encontra 2 obras suas, né? Realmente, enfeitar mesmo, eu não gosto quando elas enfeitam, eu gosto quando elas interferem no ambiente, porque uma obra dessa, assim, ela muda o cotidiano, ela muda a rotina visual do espaço. Quando eu coloco uma obra dessa, eu estou jogando em uma questão do espaço físico com o espaço emocional e com o espaço intelectual. O posicionamento da obra, porque aquela obra está ali naquele lugar. Eu fico muito feliz com esse desenvolver do meu trabalho na comunidade. É isso que eu ia perguntar, se cada arte ela era pensada exatamente para um local, e pelo que eu vi aqui nos seus projetos, sim, né? Eu já fui convidado para fazer um trabalho ítalo, aquele surfista, e lá em Baía Formosa, eu comecei a andar, e tinha uma baía muito linda assim, aí a comunidade, o prefeito disse, vamos botar aqui, que esse lugar é muito bonito. Eu disse, não vou botar essa minha obra aí, porque é como botar 2 perfumes ao mesmo tempo. Porque aqui já a beleza natural já é bela. E a partir da hora que eu botasse minha obra ali, ia ficar brigando a beleza natural com a minha obra. Então, ia desgastar os dois. Então, eu preferi botar a obra num lugar que ela colabore com o espaço e o espaço colabore com ela. Porque as minhas obras, geralmente, eu estou trabalhando agora com esse vazado, com essas obras vazadas. Quando eu faço as obras, o meu ponto de vista é de dentro de ônibus, porque eu ando muito de ônibus, então eu vejo o local de ônibus, porque se eu observar o local de um carro mais baixo,
eu vou atingir um determinado número de pessoas. E se eu fizer o trabalho num ponto de ônibus, assim, quando eu passo, vejo o visual, então eu vou atingir um número de pessoas muito maior. Então eu gosto de atingir o maior número de pessoas possível. Legal isso, a arte sendo pensada para o público popular mesmo. Muito bacana. Agora, se você conseguiria dizer pra gente o que é que a sua arte significa para você? É uma construção de impulsos. A gente tem um impulso de fazer algo. Então, esses impulsos vão sendo somados com o meu impulso, com o impulso da comunidade, com o impulso do patrocinador. Então, é uma sequência de impulsos que vai gerando essa obra. Essa obra não é uma obra minha, do Guaraci Gabriel. É uma obra de um coletivo, de um número de pessoas muito grande. Porque é uma essência que eu vou pegando pouco de cada coisa. Porque essa obra não é minha. Essa obra é um disfarce de eu passar o tempo. Essa é a minha obra de arte. Legal. Pois muito prazer em lhe conhecer, muita honra em você fazer parte do nosso Moído. A gente não podia passar por Pajuçara sem falar com uma figura tão importante para o bairro. Eu gostei muito de participar do Moído, que eu gosto do Moído mesmo. De fazer um determinado agito dentro do meio social, intelectual, onde for, eu gosto de fazer esse Moído. A gente já percebeu. Eu estou com vocês. Tanta coisa pra viver, amor pra sentir, mais pele na pele. Ei, escute só, eu vou lhe dar um desafio. Abra lá na internet, no seu computador, qualquer site que tenha jornais antigos, qualquer tipo de hemeroteca, qualquer tipo de depósito, de acervo, que tenha jornais antigos da cidade do Natal e coloca assim, Pajuçara. Rapaz, só tem coisa ruim. Violência, assalto, desigualdade. Rapaz, você quer dizer pra mim e pro povo aqui do Moído que um bairro desse tamanho, com 60 mil pessoas, só tem coisa ruim? A gente aqui do Moído sabe que é muito pelo contrário, né? Aqui tem muita gente boa, tem muita cultura, tem muita coisa pra conhecer e tem muita história. Gente, um lugar que provavelmente tinha índio por aqui, tu quer dizer pra gente que não tem muita coisa pra contar? Pois é, eu que sou historiadora sei que se você for para esses jornais, tem muita coisa problemática. Porque a gente deve entender que no momento em que esses jornais foram escritos, eles queriam mostrar uma versão da história. E a gente aqui do Moído sabe que a gente tem que sempre apresentar mais de uma. E eu tô aqui, e a galera toda do Moído tá aqui para mostrar para você que o Pajuçara é muito mais complexo e ele tem muito mais camadas temporais, culturais, políticas e sociais que mostram pra gente que esse bairro é muito múltiplo, é muito grande, são vários bairros dentro de um só bairro. E é nesse sol do final da tarde, com esse amarelo, que a gente se despede desse bairro. Vem cá, tu sabia que o amarelo é a cor da saudade? E que isso foi inventado pelos portugueses? Sim, os portugueses que colonizaram os índios que estavam aqui. Pois é, fica aí com essa. Pajuçara é tudo em um só. Hoje a gente conheceu um dos bairros mais famosos e com mais conjuntos habitacionais da Zona Norte. E eu quero encerrar o programa de hoje pegando um gancho na fala de Clara para ressaltar aqui, na TV, esse veículo de massa que sim molda o pensamento da gente há muitas gerações, que não é hora só da gente modernizar a linguagem, mas também de mudar o jeito que a gente fala. E eu não estou aqui fazendo uma defesa do uso da gramática perfeita ou da mesóclise não, galera. Pelo contrário, que a gente continue popular, mas sem apelar para o sensacionalismo, criando estigmas que levam muito tempo para serem dissolvidos. Pajuçara, assim como vários bairros de Natal, abraça cultura, resistência e 60 mil moradores que sabem, assim como você, que isso aqui é muito mais do que violência. E de que lado mora o seu preconceito? Atravessa a ponte que eu vou lhe mostrar. E de que lado mora... Tchau, galera do bem. E de que lado mora o seu preconceito? Atravessa a ponte que eu vou lhe mostrar. E de que lado mora o seu preconceito? Atravessa a ponte que eu vou lhe mostrar. Pajuçara, Igapó, Potengi, o meu Gramoré. Do lado que eu quero morar, se vive na base da fé. Santa Catarina abençoa, Anatiz e Santarém. E a Itapetinga nos leva às fronteiras da Nova Natal. Não tape o sol com a pena.
do meu olho.